Boa noite a todos. Queria registrar também que é uma honra estar aqui presente nessa ocasião. Agradecer ao convite que me foi feito por Caroline Sena, da FENAFISCO. Agradecer a FENAFISCO, na pessoa do do Rogério Macanhão, e do Joaquim, do Sindicefaz aqui da Bahia, e aos colegas que me ouvem aqui nesse momento. O tema que me foi proposto é um tema realmente que eu ingressei na instituição vivenciando o trabalho escravo. Então, é um tema que eu considero que eu tenho algum conhecimento de causa, juntamente com o Físico do Trabalho, que é o órgão que tem nos ajudado, que tem mais participado desse combate a essa chaga do trabalho escravo. Eu vou fazer aqui uma breve exposição, apenas situando algumas questões conceituais. Existem algumas alegações sem muito amparo e que às vezes ecoam de que não há segurança quanto ao conceito de trabalho escravo, o que é trabalho escravo, o que não é. Na verdade, seria um trabalho em condições análogas ao escravo, não trabalho escravo propriamente dito. E depois situar como é que tem sido o combate e o papel que nós podemos inserir também o fisco nesse combate, não só o do trabalho, eu diria, que é um ponto fundamental, com toda a independência que lhe é necessária. Aqui a questão somente a questão que existe uma dúvida conceitual, até uma filosófica, do que seria o mínimo necessário atualmente. O conceito de trabalho escravo hoje, ele parte da noção de mínimo necessário. Então, se você encontra um trabalhador submetido a condições que não encerrem atividades de mínima dignidade, você poderia caracterizar o trabalho em condições análogas de escravo. A gente falando assim, como eu havia dito, parece que há uma insegurança conceitual, mas não é bem assim não. O que é que você tem de mínimo? Quando a gente fala em mínimo, a gente tem que lembrar que o Brasil se insere numa ordem internacional de legislação também. A Organização Internacional do Trabalho, elas têm convenções sobre esse assunto, que eu vou falar um pouquinho rapidamente mais adiante, que classificam o que é mínimo para se ter dignidade no mundo do trabalho. A palavra hoje é dignidade. A liberdade, que é o conceito clássico de trabalho escravo, isso é o conceito que a gente está mais habituado no popular mesmo, mas não é só a liberdade. Condições justas de trabalho, liberdade sindical, proteção contra os riscos sociais, meio ambiente de trabalho equilibrado e direito ao próprio trabalho. A dignidade que a gente fala, a gente alude muito, é a questão da segurança conceitual. A gente ampara exatamente na noção de atributo do homem, que é a noção kantiniana, que é a noção de que você é digno pela condição simplesmente humana. Fundamento da República Brasileira, também a Constituição Federal. Dignidade da pessoa como fundamento para a caracterização de ilícito penal. O artigo 149 do Código Penal. Tratamento internacional do tema. Duas convenções da OIT já aludem a trabalho escravo, e isso aí muito antes de qualquer texto nosso tratar o assunto. Convenção 29, que falava em trabalho forçado, trabalho obrigatório, ela fazia algumas confusões. Até hoje, se você vê a legislação, ela até insere como trabalho forçado trabalho militar, quer dizer, não tem muita relação propriamente com o trabalho. E havia ainda aquela imbricação com o trabalho escravo que nós conhecíamos no Brasil até a Lei Áurea. Era um trabalho mais que não é que se considera extinto. Nós já vivenciamos situações. O Macanhão falou no meu ingresso na instituição. Quando a gente ingressa na instituição, além da nossa votação, além da minha atuação hoje eu estou na chefia durante 2 anos, não entrego mais a lista, mas existe uma lista de designações para operações. Então, na verdade, eu posso dizer a vocês, em operações realizadas fora da Bahia, embora em Barreiras, em 2005, 2006, aquela região oeste, você tinha ainda a figura do trabalhador, do escravocrata clássico. Você entrar na fazenda e encontrar, eu me lembro de um sujeito chamado Zé Cigarrão, que era um pistoleiro que tinha umas armas lá, que toda fazenda tem armas, né? Por conta de isolamento, etc. Você tem uma compreensão que é um pouco diferente de você morar numa casa na zona urbana. A questão é que a função do Zé Cigarrão, ele tinha eu não me lembro, uma escopeta, uma coisa assim, a gente perguntou para que saiu de dia para matar passarinho. Então você tinha uma situação clássica do sujeito, além de fazer o papel de gato, que é o intermediador, ele fazia o papel de capataz da fazenda, ainda em 2005. A Convenção 105 de 1957, você vê que o cenário não é tão recente,
ampliou o horizonte interpretativo. Aquela questão de dignidade, de Kant, de ser atributo do próprio homem, já estava em 1957 na OIT. 2015, para ver se chegou no Brasil, né? A versão original do artigo 149, a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque o artigo era muito seco. E se hoje a gente é atacado muito no Congresso em algumas correntes relacionadas à bancada ruralista, etc., que fundamenta sempre na questão conceitual e de insegurança, que é frágil, esse argumento é equivocado. Antes era pior, porque o artigo ele era um tipo seco, ele dizia apenas reduzir alguém à condição análoga de escravo. O pessoal chama de norma penal em branco, né? Eu não sou muito bom na área penal, mas dava muita margem à discussão de como você caracterizaria o trabalho escravo. Em 2003 houve uma melhoria, sem dúvida, no texto, uma alteração, e tem a redação que hoje aqui está em vigor. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, submetendo a trabalho forçado, aí começa. Vejam-se que a gente já está entrando aqui na seara da modernidade de 1957 e 2003, que é conceituar o trabalho escravo a partir de atributos muito mais complexos e menos minimalistas do que simplesmente o cerceio à liberdade. Em cima ele fala em jornada exaustiva, e depois a gente vai falar em condições degradantes de trabalho. Condições degradantes de trabalho é o que a gente tem que fixar em relação ao trabalho escravo. É um cotejo de muitas situações, não é uma... eu ouço muito no popular, eu trabalhei 2 horas a mais, trabalho escravo. Não é isso que é trabalho escravo. Jornada exaustiva, por exemplo, é um conceito que denota muita discussão. A última operação que eu fui conduzindo a operação foi em 2013, por conta da chefia. Mas em 2014, eu participei de uma operação na condução já da chefia, envolvendo um navio de passageiros, esse navio de transatlântico. E uma empresa italiana, a operação começou em Santos, mas vocês sabem que parar um navio não é tão simples, nem para o Judiciário, nem para o Ministério Público, nem para o Fisco, não é fácil parar um navio. A gente sabe que é um festival de liminares, e etc., e questionamentos mil, e de atribuição, de abuso de autoridade do navio. A gente conseguiu parar em Salvador, por isso que a participação aqui da nossa regional. E realmente eu posso afiançar a vocês que o trabalho num navio de passageiros dessa companhia, eu vou dizer o nome porque está processualizado, MSC, é um trabalho em condições análogas de escravo. Jornada exaustiva, uma loucura, uma coisa maluca. Eu nunca vi na minha vida uma jornada tão louca. Você trabalha durante 6 meses sem um dia de folga. Isso não é uma questão do procurador achar que ele ouviu um depoimento que foi dito. Aí isso é a defesa da empresa. Realmente trabalha esses 6 meses sem um dia de folga. Porque a legislação internacional ela permite que o trabalho portuário seja feito dessa forma. Nós resgatamos um número grande de brasileiros porque existe toda uma sedução. O trabalho escravo contemporâneo ele é muito mais sofisticado. Ele é envolto numa sedução. Você imagina que trabalhador aqui do Brasil... A primeira coisa que o brasileiro tem uma fixação, uma coisa que eu também me insiro, é receber em dólar. Isso aí é uma coisa que o brasileiro tem uma ideia. Se o dólar, você pode receber $2, mas está recebendo em dólar, que é a importância. Então, você diz ao sujeito que ele vai receber em dólar, que ele vai receber em euro, que ele vai ser remunerado em moeda estrangeira, e ele é atraído para essa condição. Você vai conhecer o mundo. Claro que você não é informado que você vai conhecer o mundo da janela, porque se você não pode soltar do navio. Retenção de documentos. Não sei se mais adiante a gente fala. CC é o uso de qualquer... Isso é o tipo penal ainda. Nas mesmas penas incorre quem CC é o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador. Chegar para um navio e dizer ao cidadão, você pode, tudo bem, você está demitido, pode voltar no meio do mar. Isso aí é... Claro que a gente tem mais facilidade de interpretar isso numa fazenda no Pará, como a gente já chegou no Pará. Uma fazenda muito comum na região oeste da Bahia, mas também muito comum no norte do país. Uma fazenda com 100 mil hectares. Fazenda com 100 mil hectares é quase um estado, né? Então, se você imaginar 100 mil hectares de fazenda e chegar no centro da fazenda e dizer ao sujeito, você está demitido, você pode voltar a pé. Não existe isso. Não tem como a pessoa voltar a pé. Você vai voltar... Quantos dias você vai demorar para chegar entre a sede da fazenda e a estrada?
Mantenha vigilância ostensiva. Aquele caso que eu falei é um caso clássico, né? Você tinha um sujeito que tomava conta da fazenda. Retenção de documentos. Esse caso da MSC está judicializado. Eu participei da audiência de instrução e julgamento. Está concluído para a sentença. Os passaportes ficavam retidos a cada parada de trabalhadores. Nós só podemos resgatar, por conta de legislação, os brasileiros. Quando eu falo nós, eu estou colocando o fisco de trabalho sempre, que exerce um papel fundamental nisso aí. Que o resgate, inclusive, nós fazemos a parte judicial, mas o resgate, tecnicamente, é feito por eles. No momento do resgate, a gente só pode trabalhar em cima dos brasileiros. A legislação impedia a gente de trabalhar com os tailandeses, coreanos. Pode observar que eles não chegam, você não vê holandeses, você não vê, porque a questão de remuneração está sempre atrelada à questão da atração. O trabalho escravo contemporâneo ele tem uma faceta de engodo. Então, ele precisa de alguém que se submeta ao engodo. Quanto maior a qualificação, quanto maior a remuneração, menos suscetível ao engodo eu estou. Então, nós resgatamos 11 pessoas, os passaportes ficavam sempre na cabine do comandante. Na audiência de instrução, a gente perguntou para que o passaporte fica na cabine do comandante. Nós somos classe média, nós viajamos sempre, e foi rápido, né? Eu assisti um filme ontem engraçado, um pai, quer dizer, porque meu pai está doente, então agora estou assistindo mais coisas nacional pai, né? E caiu, era um pai que eu segurava um filho aqui, e ao lado o outro filho caído segurava. Eu mostrei minha mulher e disse, olha, tenha caído dessa mesma forma. Então o passaporte ficava retido na cabine do comandante. Perguntou ao comandante, ele disse, não, era porque é uma questão de organização, porque era para a gente tutelar o trabalhador, às vezes ele tem se ele perder no exterior, todos nós, classe média, viajamos, né? E já pensou, a gente no exterior, você pega pela polícia, no exterior, sem um documento, sem um passaporte? Eu vou mostrar minha identidade, não, sou procurador no Brasil. Sim, quem é você aqui? Qual a importância que você tem? Não, eu sou do fisco, sou fazendário. Sim, não adianta, você tem que ter seu passaporte. Então, era uma forma de você garantir que a pessoa retorne ao navio. Mesmo que eu me submeta a 6 meses de trabalho, mesmo que depois de 6 meses eu vou ganhar $1.000, né? Uma maravilha, sem uma folga, eu vou ter que voltar, porque senão eu não vou ficar lá no exterior, né? Só a questão de criança e adolescente, muito comum, criança e adolescente trabalho escravo, já vi, em carvoaria, principalmente aqui na região de Bom Jesus da Lapa. Também ligada à questão de preconceito. Então, nós temos aqui as hipóteses do artigo 149. O trabalho forçado, que é o clássico, o jornada exaustiva já é uma equiparação. Trabalho em condições degradantes e trabalho com restrição de locomoção em razão de dívida. Também estou falando sobre um assunto que eu conheço, é o chamado caderninho de dívidas. Nesse navio, eu estou focando nesse navio porque é muito mais difícil você identificar no navio do que numa fazenda. Na fazenda você chega, como eu cheguei, tinha um caderninho lá, é o chamado truxista, né? Você vende num local onde só quem pode ser vendedor é você. Então, você está na fazenda, sem nenhum meio de acesso, você vende um leite em pó por R$100. Você vai comprar leite em pó aonde? Se você for sair, não tem outro local para você comprar. Eu já vi banana de R$5, aí eu estou contando o caso que eu vi. Venda de cigarro, venda de bebida, que também não pode, é proibido. O empregador não pode vender bebida, cigarro. Também não existe uma vedação expressa na CLT, que não se considera também remuneração. E quando você chega ao final do mês, no caso do navio, água potável era vendida. A água que era consumida pelos trabalhadores era água mineral, comprada em dólar. Então, você também tinha uma questão de dívida sendo construída. Você chega ao final do mês, você deve mais do que você oferiria de renda. Se você imaginar um trabalhador de uma fazenda, uma zona rural, ou até na zona urbana, boliviano, eu tive uma experiência de trabalho escravo aqui em Salvador, no Doron, venda de listas telefônicas. Mas você encontra, você pega a pessoa normalmente com baixa escolaridade, que não era bem o caso do navio. O caso do navio era um caso de sedução muito maior, de engodo. A pessoa, ainda que ela tenha, aí existe a questão do mito, mas isso é a questão real. Nós, brasileiros, temos a questão de sermos honestos. Isso é uma coisa que a gente tem que acreditar nisso também. E o trabalhador é crente que ele deve. Você fala, rapaz, isso aí você não deve não. Isso aqui você pagou R$5 na banana, rapaz, isso aqui não existe. Mas ele tá no íntimo dele, cônscio de que ele deve. Então você vê que trabalha também com o psicológico da pessoa. Aqui eu voltei, na verdade. Não, aqui está certo.
Equiparação, como eu ia falando a vocês, que é o cessamento de uso de qualquer meio de transporte, manutenção de violência ostensiva. Então a gente mudou o foco, na verdade, lembra-se, 57 na OIT, a gente mudou o foco em 2003 para a dignidade, não apenas para cesseio de liberdade. Abaixo do mínimo, segurança, legislação, saúde e higiene. Também exemplo de trabalho escravo, muito comum, depois vocês vão ver umas fotos que a gente tem aqui. Chega na fazenda, você encontra uma corda de uma ponta a outra, aí vê umas carnes penduradas assim, com mosca, etc, etc, você descobre que aquilo ali que é a comida da fazenda. Mais adiante você anda um pouco, aí você vê um rio, aí você pergunta, como eu já peguei uma defesa, eu peguei uma defesa, meus amigos, uma defesa feita por um advogado que se presume tal, escrito que o banho no rio e as necessidades fisiológicas no rio era porque a natureza era uma maravilha e que, na verdade, era uma oportunidade de tomar banho no rio, etc, etc. Isso aí é um fato real. Ainda tinha um negócio meio poético, assim, a natureza que os viu nascer, crescer, um negócio lá meio tosco lá. E a juíza botou até na sentença, curiosamente, que a ausência de defesa, a melhor sorte traria ao réu. Tem um outro tema que é engraçado, esse provavelmente também tinha outra coisa engraçada. Numa dos trechos da defesa, era uma fazenda que tinha soja, né? E tem uma etapa de soja, algodão, chamada catação de raiz, que é uma coisa bem rudimentar, você tira, faz a limpeza do solo com a mão, né? E você pode até fazer com máquina, mas com máquina é mais caro do que você pagar R$100 para um cara trabalhar 2 semanas arrancando a mão, né? E a catação de raiz, ele botou uma defesa também, um outro trecho assim. Atualmente a fazenda não mais adota essa prática, atualmente terceiriza a colheita. Eu digo, pô, votação. Terceirização ilícita, né? Papel do MPT. O MPT trabalha com ações preventivas, juntamente com o Ministério do Trabalho e Emprego. Uma questão que eu queria também reforçar quando eu falo Ministério do Trabalho e Emprego, Justiça do Trabalho e MPT. Na verdade, um evento como esse hoje tem um grande mérito, que é aumentar esse tripé. Que a gente precisa inserir outras instituições no combate ao trabalho escravo. Porque o trabalho escravo não é um problema do MPT, do MTE e da Justiça do Trabalho. É um problema do Brasil, né? E instituições públicas sérias, como o Fisco, a Categoria dos Fazendários, tem muita condição de trabalhar em conjunto com a gente. Cada vez mais a gente agrega novas forças. A gente trabalhou muito com a Polícia Federal, atualmente com a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal tem feito um trabalho com a gente muito bom. Na semana passada a gente fez uma operação, nem tanto trabalho escravo, trabalho infantil, no município de Nova Açúcar, aqui perto, depois de Feira de Santana. E você conseguir agregar um número grande de instituições, quando você chega numa operação numa cidade, é diferente. Eu me lembro que eu fiz um em Feira de Santana, também trabalho infantil, e Feira de Santana tem uma raridade curiosa, que o nome Feira de Santana tem 10 feiras, né? E toda feira livre tem trabalho infantil relacionado a carreto, né? Carregar fruta, cortar fruta, um trabalho. A feira é como se fosse uma rodoviária, né? A criança está exposta a toda sorte de exploração sexual, né? Exploração de venda de drogas, etc. E a gente fez trabalho na feira e a gente foi com a Polícia Federal na feira. E eu, ainda menino verde em Feira de Santana, não tinha muito conhecimento sobre botar o Feiraguai, né? Rapaz, quando você chegou com a Polícia Federal perto do Feiraguai, em Feira de Santana, todo mundo correu. O mais inocente achava que era trabalho infantil. Então, a questão de políticas públicas, agregar novas instituições e conscientização é um papel essencial. O papel repressivo também faz parte da educação. Não há como você falar em trabalho escravo sem falar em repressão. Eu não tenho como enganar ninguém aqui e dizer que se não for com uma autuação, se não for por meio da lista suja, se não for por meio dessa lei nova da Bahia aqui, que é uma lei que nós também vemos com simpatia, a questão de suspensão do cadastro de ICMS para quem foi flagrado com trabalho escravo. Se você usar apenas o aspecto educativo, você nunca vai conseguir combater. Claro que a repressão também se insere na educação, né? Nossos filhos, nossa família, a gente tem essa dimensão também. As ações da gente normalmente são ações civis públicas, que é o nosso carro-chefe. Temos os termos de ajuste de conduta, os TACs, que são muitas vezes executados por descumprimento. E nas ações civis públicas no TAC também a cobrança do chamado dano moral coletivo, que é o dano moral provocado à sociedade. Não é especificamente o dano moral, nem um dano provocado àquele trabalhador que foi vítima, seria um dano individual homogêneo. Muitas das ações que a gente propõe, a gente pede reparação para as famílias também, para os trabalhadores resgatados. Mas
é a nossa atuação por excelência, a condenação por dano moral coletivo. Eu vou pegar uns dados de 2005 e vou relacionar para 2014 aqui. A gente tinha aqui um dado de 285 na Bahia. A Bahia, até hoje, é a campeã de um único resgate. Um resgate numa fazenda chamada Roda Velha, perto do município de São Desidério. Então, ainda é o recorde, 1.000 e alguma coisa de resgatados. Essa fazenda mudou de nome várias vezes, pertenceu ao dono da Gol. Depois, quando eu estava lá, teve um acidente fatal e tal. Então, a gente ainda tem essa chaga desse recorde negativo. Esse panorama é de 2005. Então, a gente imaginava que em 2005 a gente tinha essa questão por Estado. Se você imaginar o trabalho todo que foi feito de repressão nesse período, pegando o período de 2008 a 2013, foram 18 mil resgatados. Na Bahia, 789. Se você imaginar que, segundo a Walk Free Foundation, são 155 mil pessoas ainda hoje em condições de escravo, tem muito trabalho ainda para ser feito. Esse ano se comemoram 20 anos do chamado Grupo Móvel. É um grupo constituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público, Polícia Federal, forças policiais normalmente, o Ministério Público Federal também esse ano, também passou a fazer parte, que faz ações pontuais, porém efetivas, é um grupo que está permanente. A gente tem um problema sério relacionado, que vocês também vivenciam, relacionado à segurança do trabalho, a nossa segurança do trabalho. Nós trabalhamos em condições muitas vezes inseguras na operação dessa, e o Grupo Móvel é fundamental porque é um grupo, tanto ele é interdisciplinar de várias áreas, tanto são pessoas de vários estados. Você vai trabalhar com um auditor fiscal lá de Rondônia, numa fazenda do Paraná. Então, você tem terminou a operação, cada um vai para a sua casa, e a vida segue e os trabalhadores estão libertos. Aqui é uma evolução apenas para situar a Bahia, vai tendo um recordezinho aí. Só para situar, a Bahia foi em 2004, viu? Dados também da lista suja. O ministro Lewandowski do Supremo suspendeu a eficácia da lista suja. Isso no final de 2014. 2014, exatamente. E ao fundamento de que a lista suja, que é aquele cadastro de trabalhadores flagrados em condições análogas de escravo, ela cercearia a ampla defesa e também não teria amparo legal. Coisa que, evidentemente, nós contestamos, porque entendemos que a lista suja tem todo o amparo legal e é um instrumento eficaz. A lista suja, para quem não tem noção, ela faz uma coisa que a Fazenda está acostumada a fazer. Ela restringe financiamento para quem foi encontrado em condições análogas de escravo, financiamento público. Era muito comum, eu não tenho essa experiência pessoal, eu cito alguma experiência pessoal, mas essa eu não tenho, de você encontrar uma fazenda com uma placa enorme, esse empreendimento tem um financiamento do Banco Nordeste, e você chegava lá e encontrava trabalho escravo. Então, a lista suja, ela dá um refreio muito grande. E bancos privados, inclusive, começaram a ter como parâmetro, porque as condenações de trabalho escravo começaram a crescer. Há uma atuação fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, e há uma atuação judicial do Ministério do Trabalho, e passou a ter, Ministério Público do Trabalho, perdão, e passou a ter uma atuação também criminal, com a gente agregou o MPF nesse combate. Na Bahia, a maior incidência na região oeste, eu estou falando estatisticamente, eu estou falando aqui uma questão de resgate. Não quer dizer que seja a região que tenha puramente maior incidência por ter mais escravos ou menos escravos. Já teve casos em Salvador, Vitória da Conquista, Feira de Santana, toda a Bahia. Agora, ainda o número maior de resgatados ainda está na região oeste. Atividade soja, algodão e carvojamento. Aqui só mostrar umas fotos rapidamente. Isso aqui é uma correntina. Isso aqui era o local o local de dormir, né? O alojamento. Bem agradável, né? Aqui é a cama. Formosa do Rio Preto. E aqui eram os trabalhadores dentro da local ali. Isso aqui é carne para alimentação. Aqui é o seguinte, agrotóxico, você tem aquele negócio de não reutilizar, né? Então a água era no embalagem de agrotóxico. Aqui começa a carvoaria. Carvoaria eu tenho uma experiência de carvoaria numa fazenda lá em Barreiras.
que eu sou meio hipocondríaco, e o rapaz, ele depois da operação, ele falava comigo pegando e tal. E o trabalhador, a gente tem que ter uma noção de que a gente vive em realidades muito diferentes, né? Então a gente não pode chegar a pessoa, não fala, não gosto que fale assim. Então, ele falava em mim e tal, e ele lacrimejava muito, porque ele pegava o carvão com a mão. E eu de noite lacrimejava no hotel, fiquei impressionado. Puxa, até que eu peguei a conjuntivite, mas não é nada de conjuntivite. Ele estava com a questão de trabalhar num forno, lá 1000 graus dentro do forno, e pegando, você está vendo que ele está com a mão aqui, né? Mas você lembra que depois vai ficar quente, né? E não vai ter luva só para a hora que está quente, né? Aqui é somente uma conclusão. A questão do retorno de dignidade. Para encerrar, eu queria só fazer uma relação rápida, tanto com a questão da independência, que tão discutida aqui nesse evento, e também com a questão como eu falei, também falando de experiência pessoal. A lista suja foi reeditada, tem 3 meses que foi reeditada. O Ministério do Trabalho e Emprego, juntamente com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, reeditou a lista. Ela buscou amparo legal que existe, sempre existiu, mas foi dado uma roupagem na lei de acesso à informação. Não tem maior informação que se interesse a nós do que saber quem está praticando um crime, né? Buscou também amparo em critérios mais claros para inserção e retirada. Realmente, não havia, como nunca houve, nenhum cerceio, nenhuma coisa que essa ampla defesa, mas era bom que ficasse claro como seria o ingresso na lista e como seria a retirada da lista. Uma interface com a atuação fazendária inicial seria essa. A questão outra importante é sobre a questão dos casos em que o próprio fisco pode atuar em conjunto. Eu tive aqui uma experiência, não com trabalho escravo, mas com terceirização, numa empresa de alimentos, Nestlé, em Feira de Santana, e tinha uma ação, eu tinha uma condenação de R$200 mil. Para a Nestlé, uma condenação de R$200 mil é uma condenação pífia, mas foi a condenação que eu obtive, até porque o caso que eu tinha uma terceirização ilícita. Só que eu descobri um tempo depois que a Nestlé tinha um benefício fiscal. E eu encaminhei para o fisco, e, se não estou enganado, foi 1 bilhão, né? Sei lá, não sei exatamente qual o valor, porque tinha lá no acordo lá de subvenção fiscal, tinha uma disposição sobre cumprimento da lei trabalhista. No momento que você terceiriza de forma ilícita uma condenação, então estaria julgada ao X-Trabalho, você está descumprindo o acordo de subvenção fiscal, então perde o benefício. Então, isso é um exemplo clássico de como temos muita coisa ainda para a gente avançar na interface que deve acontecer. O outro exemplo é a questão da Lei Estadual 13.221, reeditando legislações do Pará e de outros estados, suspende o cadastro do ICMS. Ela foi aprovada ainda no governo anterior e sancionada pelo atual governador. Muito obrigado, estou à disposição.